Senhoras e senhores, muito bom dia. No ar mais uma edição de Ronda Matinal, o programa que acompanha você em todas as horas da manhã na PR17, Rádio Clube de Sorocaba. E vamos então às atrações. Estamos iniciando mais uma edição do programa Linha do Tempo, que hoje vai voltar às origens, às raízes da radiodifusão sorocabana. Aliás, eu estava comentando com o nosso entrevistado, que eu já vou declinar o nome dele logo mais, que a nossa historiografia está um pouco pobre em relação aos primeiros momentos do rádio em Sorocaba. Primeiros momentos que eu digo é antes da década de 30 do século passado. Da década de 30 para cá, que é o período da PRD7, da PRD9, PRD7 é do Orlando da Silva Freitas, PRD9 do Decunto, né, do Rafael Decunto. Dessa época para cá, a cobertura histórica, as pesquisas foram feitas com bastante minúcia, com bastante detalhe. Mas de lá para o começo do século, quando já existia alguma coisa de rádio em Sorocaba, as informações são muito pobres. Por isso nós trouxemos hoje aqui um homem do rádio. Teve sua época de glória na radiofonia sorocabana, foi do time principal de Sorocaba na radiofonia, e ele vai falar um pouco para nós da história do tempo dele. Então hoje nós vamos entrevistar o Ademar Haddad. Muito bem, eu agradeço esta homenagem que você me faz, e principalmente agora quando os anos já se foram, a gente já se avizinha de uma outra vida. É disso que assim, nós estamos num ponto em que o horizonte do passado é extenso, do futuro está ali. Está ali, pois é. Então eu sempre faço piada e blague com isso, né? E então, para mim é uma recompensa, é uma medalha que eu coloco no meu peito, ter sido entrevistado por aquele que foi meu amigo durante tanto tempo na prefeitura, no rádio, no jornal, em tanta coisa aqui em Sorocaba, e nós temos a mesma meta, fazer com que os novos sorocabanos conheçam a cidade. Exatamente. Aprendam a gostar como nós gostamos daqui. Aqui tivemos nossos filhos, nossos netos, vivemos aqui intensamente, então é interessante sempre para qualquer lugar que a gente põe os olhos e veja Sorocaba, ver uma nova cidade totalmente nova, mas que se perde assim na bruma do tempo, porque a história, como você já disse, de rádio, eu posso trazer para você aqui a partir do serviço de alto-falante turístico sorocabano, rodando pelas ruas da cidade do Orlando Bismarck. Que antecede a Cacique, né? Antecedeu a Cacique. E com ele, dos altos do Cine São José, o serviço de alto-falante, com o som para a Praça Coronel Fernando Prestes, onde havia aquele namoro, as pessoas, os homens de um lado, o footing, e as mulheres do outro, todo mundo ia. E a gente fazia a locução, e aos domingos, a banda, geralmente do céu. Mas o padre, não tinha um padre que reclamava do som da praça? Tinha que parar na hora da missa? Sempre reclamava. Então a gente começava às 6 horas da noite, 18 horas, e tinha que parar na hora da missa. Senhoras, estamos fazendo um breve intervalo para que se possa ser rezada a missa na Igreja Catedral. Era até isso. Daqui a pouco. Aí voltava, vinha a banda. Então a gente dava os números musicais que a banda ia tocar. Esse serviço durou muitos anos, né? Depois veio um outro cidadão que ficou famoso como serviço de alto-falante. Ele foi para Votorantim depois, como é que era o nome dele? Sim, eu também não me recordo, mas o que me marcou realmente foi o do Landico. Do Landico. E esse do Santana. Parece que o Salomão também teve alguma coisa. Deve ter. Depois surgiram outros, mas não vingaram. Hoje corre pela cidade um paraplégico que faz esse isso mesmo. Então, essa foi a evolução de como começou a sementinha desse rádio, porque nós não conhecemos antes. E depois veio a PR. De que ano que você está falando? Lembra o ano mais ou menos? Mais ou menos de 1945.
5, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. O Caputi Sobrinho, que foi de rádio, depois trabalhou em jornal, por sinal era dentista, né? Sim. O Caputi deixou alguma coisa gravada sobre a história do rádio em Sorocaba. Mas ele começa em 1932, 33, quando chega Orlando da Silva Freitas, vem de Capivari e compra a PR-7. Daí ele começa a dinamizar a PR-7. Então, essa história, a partir daí, ela é bem contada até 51, quando chega Orlando Bismara. Com a cacique de Votorantim. De Votorantim. Não era de Sorocaba. Não. Aí foi feita uma jogada. E com o tempo agora é do cacique de Sorocaba. Ele ganhou politicamente, né? Do Cirilo Júnior. Exatamente. Então a memória é boa lá depois. Com o Cirilo. Arthur Cirilo Júnior. Foi. Ex-dono da OSE ou não? Não é esse? Não, o Cirilo é outro. Cirilo não, é outro. Deixa o Arthur Fonseca, já é outro. É outro, O Arthur Fonseca é pro filho do Arthur Fonseca. Nós dois, somando as duas idades, nós vamos longe. Para, nem falar nisso. Haddad, então, daí você começa no período, na década de 40, então, você começa a rádio. Começa onde? Eu comecei primeiro com o itinerante pela cidade, depois... Você começou, né? Comecei, né? Vendendo peixe? Quando fui, e essa música, fulano oferece para Beltrano, porque seu aniversário, parava em frente à casa, né? Ah, parava em frente à casa? Em frente à casa, o aniversariante vinha homenagem, cantava parabéns e tudo. Andou alguém fazendo há pouco tempo isso, mas... Isso, né? Houve algum Romeu e Julieta aí. Exatamente. Houve, exatamente. E à noite eu ia lá para o serviço ocupante dos autos do Centro José, por uma razão muito especial, que eu sempre gostou de errar. Você não quer explicar o que é autos do Cine São José? Os autos do Cine São José, os autos do Cine São José, o São José era um cinema fantástico, ele tinha mais de 1000 poltronas, na parte de baixo. Tinha as frisas, assim? Depois tinha os frisas ou camarotes. E depois tinha a geral, que era de madeira. Da ralé? Nossa. E lá ficava o serviço alto-falante. Então, quando eu fazia a minha hora, terminava o expediente, eu ia assistir filme de graça. Então, uma temporada eu passei assistindo filme de graça nos autos do Cine São José. Então, não fui eu que coloquei os autos, já veio de um outro anterior, que me antecedia e que dizia, fala que fica bonito, autos do Cine São José. Então, era a pior coisa que tinha, era geral. Então você começou a sua carreira nos autos? Sim, nos autos. Daí me aventurei e falei, agora eu vou prestar um concurso aí na PR-17, Rádio Clube de Sorocaba. Não deveria ter ido. O Freitas Júnior me reprovou. Olha, você tem uma voz, tem um timbre e tal, mas você precisa melhorar um pouco e tal. Eu falei, tá bom, vou melhorar. Ademar, não fique triste, que no segundo bloco eu vou contar uma historinha igual a sua. Verdade? Tá bom. Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos em seguida. Nos aguarde. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Estamos de volta ao programa Linha do Tempo, que hoje está entrevistando o radialista Ademar Haddad, um dos nomes assim bem conceituados dentro da imprensa de Sorocaba. Nós estávamos falando da sua história, que você foi rejeitado. Sim. Mas você sabe que você não é o único famoso rejeitado pelo Orlando. É verdade? Tem uma dupla caipira que também foi.
Alvarenga e Ranchinho. Verdade, então É. tem boa companhia. Você tá bem. Quer dizer que eu fui pra O Alvarenga e Ranchinho. Estava fazendo direito às coisas. É Alvarenga, Tonico e Tinoco. Tonico e Tinoco, desculpa a falha. Tonico e Tinoco. Eles eram filhos de espanhóis Sei. e vieram, como todos os espanhóis, da lavoura para Sorocaba. E eles já cantavam os dois juntos no mato e tal. E foram se apresentar lá na PR7 e foram recebidos pelo Orlando. Mas eles entraram de chapéu, caipira, né, tal. Pronto, já. Daí Orlando olhou para eles dois. Vocês voltem lá fora. Tá chovendo lá? Não, não tá. Então vocês voltem lá fora, tiram o chapéu e entrem aqui. Eles voltaram e nunca mais apareceram. Só apareceram depois, quando era o maior sucesso do país. Pois é, rapaz. Quer dizer, você não tá mal, hein? Eu fiquei decepcionado. Eu falei, não é possível, vou fazer o exame de admissão, sou reprovado. Venho aqui para tentar rádio, não vai. O que está acontecendo na minha vida? Então eu fiquei em casa, eu lia, falava em voz alta e tal, essa coisa toda. E um dia faltou um locutor na PR17. Lembraram que ele havia feito o teste. Eu fui substituir, não deixaram sair mais. Ah, você está bem, você está falando bem, essa voz é microfônica e tal. Falei, muito obrigado, Orlandinho da Silva Freitas. Então. Odemar, nessa época em que você foi rejeitado, o Antônio Haddad já trabalhava com jornal, o Esper já era de rádio. Eles são mais velhos que você, né? Sim, o Antônio Haddad é o primeiro. Seu filho era mais velho, né? Era mais velho. Inclusive, o filho dele, que é o Marco Antônio Haddad, hoje tem um conjunto musical lá em São Paulo, futurista. Pegou do pai a veia artística. E o Antônio era representante de jornais e revistas em São Miguel Arcanjo. Isso. E depois escreveu para o Cruzeiro do Sul, fazia sociais, com o sobrenome não, uma alcunha de Samaniego. Não sei porquê, mas ele gostava. Ele chegou a escrever para mim. Então, tá vendo? E daí se aventurava, às vezes, em rádio também, alguma coisa. E aí o Esper começou em Itu, na Rádio Convenção de Itu. E de lá ele veio para a PR17, e da D7 foi para Cacique. E ele ainda foi para a Vanguarda. Isso, olha, esse mais tarde Então ele ele foi para fez esse Vanguarda. todo o trajeto. E eu fui devagarzinho, na PR17, fiz meus programas, programa de auditório, escrevi uma novela de 5 dias, mas escrevi Os Sinos da Esperança. Começou rápido e terminou rápido. Eu acho que não teve audiência nenhuma, porque ninguém falou. 5 dias, como é que era o nome? Os Sinos da Esperança. Molando, né? Mas você conseguir fazer a história. E programa de criança, assim, eu adorava criançada. As meninas, os pais levavam lá bem vestidinhas e tal, para cantar. Mas havia cantores, tem um menino, o nome dele era nome, Jupira, nordestino, mas cantava o menino. E outras meninas, fazia concurso de rainha. Então, o sorvete Sky patrocinado. Cada invólucro do Sky era um voto. Você vê a montanha de invólucros para eleger a rainha. Que chupavam de sorvete? Nossa, impressionante. E a fila na PR17, porque ela tinha 55 lugares, se não me engano. A luta para pegar os 55 e os que não conseguiam ficavam no aquário. Havia um vidro, ficavam no aquário assistindo, se matando lá. Porque adoravam a brincadeira, os prêmios e tudo. Você veja, Ademar, então o que ocorre hoje nos programas do Faustão, do Jô, do não sei quem mais, é coisa do Arco da Velha já. Coisa velha. Foi só refundido. Coisa velha. Inclusive aconteceu, depois quando eu passei para Cacique, eu fiquei de O ping-pong. programa do Calouro também era. Calouro também, Calouro. E eu fiz o ping-pong de Cacique e PR17, quem pagava mais eu ia. Claro, estava na onda, né? E um dia eu estava fazendo o programa do estudante, depois de ter feito o programa infantil, quando terminou o programa, um rapaz pertencente à publicidade, que angariava anúncios aqui em São Paulo e tal, chamou de lado. O Nero Silva mandou convidar você para fazer o programa na PRF3 Tupi, porque ele já não aguenta mais fazer programa de criança. Eu estava noivo. O que eu fiz? Casei. Era opcional. Era opcional, casei.
Mas o Esca foi para a PRG2 e fez um programa da meia-noite às 6 da manhã. Ele viajava, ele vinha para Sorocaba, dormia, acordado todo, daí ele ia para a estrada para estar lá meia-noite. E o programa tinha audiência, na Tupi. Depois ele se cansou, não foi mais. Viajar É difícil, é complicado. Mas a gente foi caminhando e esqueceu um pedacinho de história lá atrás que eu queria levantar. A gente falou muito em PRD7, Sim. Mas tinha a PRD9. Você tem notícias dessa rádio? A D9, quando eu comecei, era só a PRD7. Só a PRD7. Só. E os serviços de alto-falante. A PRD9 era do Rafael De Cunto, que era genro do Scarpa. Sei. Ele era... Mas, segundo eu ouvi alguém falar, ou li em algum lugar, essa rádio era de Itapetininga. Essa rádio vai para Itapetininga depois. Ah, vai! Vai. PRD9. Daí, quando ele não aguenta a concorrência do Orlando aqui, estava crescendo muito Orlando e estava chegando a Cacique, ele vende para Itapetininga. Daí que vai para Itapetininga. Contrário, eu imaginava que tivesse vindo. Não, foi para Itapetininga e ficou lá. Sim. E depois da rádio, você trabalhou até que ano em rádio? Você até recentemente, em termos históricos. Em 1964, quando cortaram meu Bom Dia para Você. Porque a gloriosa ditadura militar mandou um recadinho para o Zé Rubens que eu devia parar com. Você estava na Cacique então? Eu estava na Cacique e fazia o programa das 8 da manhã até as 11h30. Eu tinha o programa Francisco Alves, programa de banda, programa de duelo musical, roteiro de sucessos, e terminava com um comentáriozinho que eu fazia. E aí, quando me cortaram o comentário, eu falei, não quero mais, não. Eu não vou viver agora manietado, preso. Verdade. A minha verdade é outra, não é essa daí. Ademar, vamos para um novo intervalo e voltamos em seguida para falar sobre, se você acompanha atualmente a rádio, sim. As novas rádios da cidade e tal. Sim. Vamos então para um intervalo e voltamos logo em seguida. Nos aguarde. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Estamos de volta ao programa Linha do Tempo, que hoje está entrevistando o nosso amigo radialista Ademar Haddad. Nós falamos muito do passado, Ademar. Sim. Falamos do tempo antes da gente e durante a gente. Certo. Agora vamos falar um pouquinho da evolução da rádio para o momento atual, que é outro momento, né? Claro. Outra tecnologia, total. Troço mais perfeito. Você acompanha a evolução do rádio? Ultimamente eu tenho acompanhado por força de curiosidade, porque um pouco antes eu trabalhei durante 3 anos, 92, 3 e 4, na Rádio Cruzeiro do Sul, hoje é Rádio Cruzeiro só. Fiz lá 3 programas de italiano, música de filmes e boleros. Então, naquela ocasião eu até fazia um X que dizia, esta rádio veio aqui para amenizar os seus ouvidos, não é o pá, 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 na sua cabeça. Parei. Fiquei um tempo sem ligar a Rádio Sorocaba, depois eu comecei há um ano, mais ou menos, um pouquinho mais. Até que anos ficou na Cruzeiro do Sul? 94. Até 94. 94. Aí a doença da minha mulher avançou, então tive que dar mais atenção para ela. Mas as rádios hoje em Sorocaba, eu não estou falando mal, nem dizendo que deve ser assim. Você liga na rádio A, na B e na C, é sertanejo. Ou é sertanejo romântico, ou é sertanejo universitário, ou é sertanejo do sertanejo. Sertanejo mesmo. Não tem mais música brasileira autêntica. Eles acham que é autêntica o sertanejo. Não é. Ele é roubado do romantismo da música americana,
e daqueles grandes astros do passado, como Jeitão de Francisco country, né? Alves, Silvio Caldas, Carlos Galhardo, havia uma variedade. E tinha também Carmen Miranda. Então, os carnavais tinham marchinhas e tudo. Agora não tem mais época. Em todas as épocas é música sertaneja. Mas aí é o rádio que mudou ou é a sociedade que mudou, obrigando o rádio a correr atrás? Eu acho que a mocidade, principalmente, mudou com esses hábitos totalmente diferentes dos nossos. Tudo se é permitido hoje. Quer dizer, casar não, vamos ser marido, como é que se fala? Meio marido, meio mulher. Vamos ver se dá certo o casamento. Não estou criticando ninguém, cada um faz aquilo que é. Mas foi namorídio. O namorido. Namorido. Não é nem humorista. Namorido. Então, e você vê os shows do sertanejo, eles aprimoraram agora as luzes, né? Luzes, câmeras, e tal, e sai debaixo do chão. De vez em quando eles cantam algumas músicas do Chitãozinho Chororó. Isso. Eles pegam uma daquelas músicas antigas que fazem sucesso. Mas o povo gosta. Eu bebo pinga, eu me arrebento, eu quero viver assim. Por que você não se fugiu de mim e tal? Então fica uma choradeira que não estou criticando de maneira nenhuma. É a época e vai passar também. Vai passar também. Vai passar. Hoje tem muitas O rádios. romântico já passou. Já. Porque você não ouve mais o caipira, né? Hoje é... Não, até que houve o caipira. Tem. Tem um padrão aí de... Tem um que é um caipira. Mas já tem o caipira sertanejo, o caipira... Universitário. Então é muito engraçado. Agora, tem bons jornais. É que eles confundem tudo isso com música de raiz. Não tem nada de ver de música de raiz, né? Bons jornais, boas transmissões de futebol, tem. O radioteatro não vingou ainda, nem vai vingar. Quantas rádios tem em Sorocaba hoje, mais ou Pelo menos? amor de Deus, tem umas 10. Que eu me lembro é Cacique, Rádio Clube, Bandeirantes, Antena 1, parênteses, é a que eu escuto mais. Escuto sertanejo, mas eu gosto da música suave da Antena, que dá uma tranquilidade pra gente. Antena, tem a Bandeirantes, e tem outras como Ipanema, e tem outras aí. Cruzeiro do Sul, que você já trabalhou? Cruzeiro, Cruzeiro. Tem uma infinidade. Né? Tem bastante, Tem sim. bastante. Perto da minha casa, uns 200 metros da minha casa, tem uma rádio lá. Você fica vive fechado, mas você funciona. É uma dessas rádios meio alternativas, eu acho. E de evangélica, então, tem dezenas. Verdade. Dezenas. E a qualidade do profissional? Você que é um profissional e pode avaliar. Não sei questão de criticar ou deixar de criticar. É outro padrão? Totalmente. Totalmente. Tem que ir... O vozeirão acabou, né? Não, acabou. Tem que ir ao gosto do que os ouvintes querem, que é ser alegre, dar prêmios, né? Fazer um roteiro pela cidade, vai parar em tal lugar, nós vamos sortear isto, aquilo e tal. Tentando captar a audiência. Tem que fazer isso. Nós tínhamos por causa do número de... Vamos lembrar de um programa que o Milton Nogueira, a mais bela voz que já passou por Sorocaba, fazia na Rádio Clube das 4 às 6. Vesperal Excelsior. A pessoa tinha que mandar um rótulozinho do café Excelsior com o nome da música. Esse Milton que você está falando, ele era famoso, ele era meu amigo. Sim. Bebia muito, né? Nossa. Nossa. Mas ele era famoso em São Paulo, todo mundo queria. Só que ele chegava lá, bebia. Né? Que judiação. De um certo tempo eu fazia um programa das 10 à meia-noite com ele. Não era casado ainda. Então tinha um barzinho embaixo da PR-17. Nós saímos à meia-noite para tomar pinga com Coca-Cola, porque era mais barato. Não que eu gostasse, mas ele gostava. Como que chamava então, a pinga? Eu tomava Coca e tomava pinga, e daí eu misturava aqui. E como chamava pinga com Coca-Cola? Pinga com Coca-Cola. Era samba ou era Cuba Libre? Cuba Libre já era com Coca e rum. Agora era samba. É samba, dá um samba aí. É um samba. O dono do restaurante, do bar... De pinga eu sei, né? A pinga você tem que saber, né? Tem que saber.
É verdade. De pinga eu sei. Ah, como descende de turco também eu tenho que saber. De kibe. Daqui. Ademar, foi muito bom você estar aqui com a gente. Eu acho que a gente passou uns momentos agradáveis e transmitimos isso para o nosso público, né? Espero que sim. Muito obrigado por você. Eu agradeço a você essa oportunidade e estou sempre às ordens. Enquanto o homem lá de cima, alguém me perguntou, mas você acredita em Deus? Eu acredito, eu converso com ele. Toda noite eu bato um papinho com ele. Ele não responde, Ele não responde, mas eu vou voltando. Então eu fico extremamente agradecido. Continue que se está no caminho certo. Tá, muito obrigado. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Linha do Tempo. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima semana.